proibição dos celulares nas escolas ganham cada vez mais força. E tem outros fatores importantes também por trás dessa decisão. Você que é pai, mãe, vovó, participa com a gente agora que nesse assunto está aqui o nosso WhatsApp para você mandar para a gente a sua opinião. Você é a favor ou contra essa proibição total do celular nas escolas? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo Elza Leite, psicóloga. Obrigada, Elza, pela sua presença. Agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Kelly Lopes, que é psicopedagoga, ela vai contar pra gente o que está acontecendo ali dentro da sala de aula com os nossos alunos. Boa tarde, obrigada, Kelly. Boa tarde, Roberta, obrigada. E a gente também recebe aqui a Cláudia, que ela é mãe, são 4 filhos, e você entende muito bem dessa realidade. 2 dos seus 4 filhos já usam celular, não é isso? E boa tarde. Boa tarde. Pelo convite, tá? Isso, eu tenho 4 filhos, tenho um de 14 e tenho um de 9, que esses 2 têm celulares. O Davi, né, que já vai para a escola sozinho, então eu gosto que ele leve o celular para mim saber se ele chegou bem. Já o Lourenço já não leva o celular, né, porque medo de perder e tudo mais. Mas eu aprovo muito essa questão de não usar celular no horário de aula. Então você, como mãe, mesmo que seus filhos tenham celular, você é a favor dessa proibição? Sim, porque a conexão deles na sala de aula, eu percebo assim que as crianças, elas, como foi falado na reportagem, a conexão deles, eles estão ali junto em grupos, ao mesmo tempo eles não estão se conectando, não se olham no olho, né? Então é interessante sim, né, essa aprovação das escolas não ter o celular. E vamos pensar então no seu filho que leva o aparelho para a escola. Você consegue imaginar o que ele faz no momento que ele pode pegar o aparelho? Você como mãe? Então, é uma situação, porque o Davi, ele já é um menino que não é apegado ao celular, de jogos, nem tudo. O Lourenço já é assim, se deixar ele fica o celular na mão comendo. Então tem essas duas questões. Porque se o Lourenço levasse para a escola, realmente, ele ia querer ficar o tempo todo no celular. Ele não ia prestar atenção na aula. O Davi não, ele já tem 14 anos e não é totalmente ligado ao celular. Sabe aquela mosquinha que a gente queria ser? Para ver o que os nossos filhos estão fazendo dentro da sala de aula ou na hora do recreio com o aparelho? Calma, vem cá. Aqui ele vai contar pra gente agora. Vai, é dedo duro da história, hein? Será que tá preparada? Será que todas as famílias dariam conta, Roberta? Será, Kelly? O que está acontecendo, hein? Olha, nós estamos vivendo um momento difícil, né? Um momento complicado, não temos como retroceder ao uso da tecnologia, porque ela é importante, mas nós precisamos trabalhar com limites e responsabilidades, né? Cada um aí assumindo sua responsabilidade. Em sala de aula, assim, às vezes a professora fala, ó, guardou o celular, os meninos põem o celular aqui nas pernas. Escondido? Escondido. E às vezes os professores estão ali, é uma turma cheia, então tem que responder algumas coisas, eles estão aqui no chat GPT, sabe? Às vezes o pai e a mãe estão agora acompanhando, nem sabe o que é o chat GPT. Às vezes não sabe nem o que é uma pergunta que seu filho vai saber te responder direitinho. Então estão aqui no chat GPT. Pornografia, nós temos muita pornografia. Dentro da sala de aula? Dentro de sala de aula, na hora do recreio, tudo com o celular, entende? E nós temos meninos já, pré-adolescentes, viciados em pornografia. Nós temos um prejuízo muito grande nas relações interpessoais, né? Nessa habilidade de lidar com a frustração, de respeitar o espaço do outro. Na impulsividade, os meninos estão mais reativos, mais impulsivos, não sabem esperar. O nível de atenção está só caindo dos alunos. Eles têm uma dificuldade de elaborar. Então, leem um texto, eles não conseguem fazer uma elaboração daquele texto, entender a ideia principal desse texto, o significado. Tudo isso é fruto do uso excessivo da tecnologia e da falta de leitura, porque o celular está fazendo com que eles não queiram mais ler livros. Eles não leem mais livros, Roberta. As escolas têm os livros paradidáticos de literatura. O que os meninos fazem? Eles pegam resumos do livro através da inteligência artificial. Elza, como que o celular consegue agir na cabeça de um adolescente, já que é o nosso foco aqui, de uma criança, um adolescente, para que ele fique desinteressado com o que está sendo dito ali na frente, na sala de aula, para que o professor fale não, e ele ainda assim, ele faz um jeitinho de burlar a ordem do professor e botar o celular aqui no colo. Como que o celular vai dominando o ser humano a esse ponto?
A tecnologia, ela altera o sistema nervoso central. Então, quando eu tenho ali a tela e eu tenho um misto de seduções visuais e auditivas, né? São extremamente interessantes aquelas imagens coloridas, divertidas, é tudo muito rápido. Então, eu recebo uma carga dopaminética, que é um neurotransmissor que traz recompensa e satisfação muito rápida. Então, eu não quero gastar tempo com aquilo que vai me dar trabalho. A gente precisa entender o seguinte, se foi proposto toda essa mudança, é porque a gente tem muito problema acontecendo, como a colega acabou de relatar. A gente tem que entender que o aluno é um agente ativo no processo de educação. Não só o aluno, a escola, a família, a gente trabalha em equipe. Quando o aluno está na escola, a escola tem uma função. Qual é a função da escola? É escolarizar, intelectualizar e ajudar na questão socio-relacional. A gente vai aprender, a gente vai ganhar conhecimento. O professor, quando ele está lá na frente explicando, ele precisa que o aluno esteja aqui e agora. O celular faz o quê? Ele rouba a atenção desse aluno. Rouba até da gente, adulto, exatamente. Né? Então, o aluno também, a criança, o adolescente, ele não tem gestão emocional ainda porque o cérebro ainda não está totalmente maduro. Então, ele precisa usar todos os sentidos para que o ganho de aprendizado, para que a eficácia da absorção daquele conteúdo seja realmente muito boa. Então, ele precisa usar os olhos, os ouvidos, as mãos para anotar, a boca, a mão para levantar e fazer uma pergunta se ele não estiver entendendo o conteúdo. Então, ele precisa estar entregue àquele processo para que ele, de forma corporal, consiga absorver o máximo de informação e reter, porque memória é a capacidade de eu reter e evocar depois a informação aonde? Na prova, no concurso, no trabalho, na entrevista de emprego. Então, muita coisa está sendo prejudicada. Esses sentidos todos deveriam ser trabalhados e o celular rouba essa atenção. Exatamente, porque enquanto eu estou ali, as coisas estão acontecendo, eu estou hiper focado aqui, tudo passa e eu acabo não captando. Então, a gente tem uma queda muito acentuada nas notas, no desempenho, na capacidade de realmente fazer elaboração, interpretação de texto. A nossa educação já quando a gente pensa em educação pública, já é uma educação muito precária. O professor já tem um desafio terrível para poder atrair a atenção daquele aluno. Aí quando você libera o teu filho, né? Lembrando que quem compra o celular para o filho são os pais, então os pais também são agentes ativos nesse processo. E ele leva esse celular para dentro da sala, aquele celular toca, aquela mensagem chega, ele não distrai só aquele aluno, ele atrapalha o professor, atrapalha toda a comunidade, atrapalha o coletivo. A criança não desenvolve empatia, socialização, comunicação, tolerância, frustração, ela vira uma criança imediatista e também muito acomodada. Por quê? Porque ela fica preguiçosa. A gente está criando um coletivo, né, de idiotização, sabe? De emborrecimento por causa da tecnologia. Daqui a pouco você vai falar pra gente, Elza, como que deve ser a atitude do pai e da mãe, porque não adianta só falar assim, é proibido na escola. Não, o pai e a mãe também tem que ter essa autoridade para explicar para o filho em casa por que do não, como fazer essa comunicação. Daqui a pouquinho, e já eu vou ler os comentários também, tá? Já tem muita gente aqui falando que é contra realmente ter celular na sala de aula, ter celular, na verdade, na escola. Vamos ler alguns comentários, então? Tem aqui a participação da Roberta Rolim, ela diz, sou a favor da proibição do uso de celular nas escolas, as crianças não prestam atenção na aula igual antigamente, o uso do celular tomou conta do mundo. Também tem outra pessoa que diz, sou contra o uso do celular na sala de aula. Boa tarde, Roberta. Eu sou a favor, pois só devem usar na hora da saída da escola, não na sala de aula, né? Que é exatamente o propósito que você entregou um aparelho para os seus 2 filhos, não é isso? Isso, exato. Para chegar na escola, ligar, mãe, cheguei bem. Esse é o propósito, não ficar na sala de aula. Mas, Kelly, dá para controlar? A mãe entregou para o filho, ok, a mãe trabalha, né? Tem a preocupação, será que qualquer emergência? Como conciliar isso?
Dá para entregar confiando de que só vai pegar no aparelho se a mãe realmente precisar? Infelizmente não, Roberta. Porque, às vezes, aquele minuto de distração do professor, né? Na troca de professores que a gente tem aí no Fundamental 2, eles estão sempre pegando o celular. Então, até que o professor acalma essa turma, até que essa turma entra num estado para poder ter a atenção, desenvolver tudo que foi planejado, já passou aí 30, 40 minutos de sala de aula. Entende? Então, é um tempo muito precioso, né? A perda hoje, o impacto tem sido muito importante no contexto escolar. Tem uma mãe que diz, boa tarde, eu sou a favor, né, da escola. Na verdade, quando a gente está expressando aqui a favor, é a favor de não ter, né, lugar de estudar. Se quiser falar com o filho, liga para a coordenação. Antigamente era exatamente assim que fazia, né? Também tem, eu sou a avó, é difícil, né? Realidade da mãe, tá aqui. Mas, Roberta, a gente tem um pormenor aí. Infelizmente, nós temos famílias que apoiam os filhos, porque eles falam, mas na hora do recreio eles gostam de jogar juntos. A questão é que eles não estão tendo trocas. Eles estão jogando, cada um sentado com o seu celular, mas não tem uma troca com o colega, como um jogo de tabuleiro ou qualquer outra brincadeira. Uma queimada, um vôlei, um futebol, um ping-pong, igual muitas escolas, né, têm esses espaços para o recreio. Então, assim, infelizmente, nós também temos um movimento de muitas famílias que apoiam os filhos. Então, é um trabalho de conscientização também da família. Elza, trabalho de conscientização também da família. Fala sobre isso pra gente, que é exatamente a pergunta que a gente tinha deixado no ar, né? Não adianta simplesmente a escola orientar. Também precisa ter esse discurso em casa. E de que forma? Eu acho que os limites precisam ser estabelecidos primeiro dentro de casa. O que acontece hoje é que as pessoas confundem escolarização com educação. O papel da escola é escolarizar o seu filho. O papel de educá-lo é seu. E educar dá trabalho, Roberta. A gente está terciarizando para a mídia, para as redes sociais, para as pessoas de fora, a educação, que é o processo mais precioso das crianças. Então, o limite sobre o tempo, sobre a qualidade do conteúdo que está sendo olhado por essas crianças, precisa ser estabelecido primeiro em casa, tá? Então, a criança merece uma explicação, e a explicação é baseada na preocupação não só com o agora, mas com a saúde física, saúde mental e também o futuro profissional e social dessa criança. Filho, tudo que é sem limite, sem regra, é perigoso. Existe tempo para todas as coisas. Então, o uso do tempo do celular aqui em casa vai ser tanto tempo, meia hora, supomos. Lá na escola você não vai utilizar, lá tem outra função, lá é lugar para você aprender, se intelectualizar, se relacionar com os seus colegas, aprender a ter resolutividade, aprender a ter independência, a poder resolver as coisas. Então, lá você não vai utilizar. O seu professor é uma autoridade sobre a sua vida e você tem que respeitar ele assim como você me respeita dentro de casa. Então, se você precisar mandar algum recado para a mamãe, você vai pedir licença ao seu professor. Se ele te autorizar, você me manda. E aí tem que ter o controle do que acessa também, porque a gente entrega o negócio na mão do menino. Não sabe o que o garoto está acessando, são coisas perigosas. A gente vive relatando aqui no programa o quanto existe pessoas oportunistas. Então, assim, você está colocando um risco não só do processo educacional, mas da segurança, da vida dessa criança. E é a gente que compra. Então, é a pergunta que o doutor fez: por que o meu filho precisa de celular? Então, o ideal é que a gente nem dê isso. Quem produz a tecnologia não entrega isso para os filhos. Cláudia, você falou a sua opinião. E qual seria a reação do seu filho a respeito dessa proibição? Ele aceitaria de boa? O Davi, sim, como eu te falei. O de 14 anos, com certeza, porque não é ligado no celular. Ele é mais esportista. Ele sai de manhã, ele vai correr, ele treina, 14 anos. Mas, com certeza, o Lorenzo, de 9 anos, teria muita dificuldade. Muita mesmo. A gente já vai entender aqui também. Fala, Elza. Só fazer um comentário. Quando ela traz o relato, olha como isso é sério, de que uma criança com 9 anos vai entrar numa crise, né, de abstinência, provavelmente. A gente tem que se preparar para o que vai vir depois disso.
Os professores vão sofrer muito, porque as crianças vão entrar em abstinência, vão ter crises terríveis de ansiedade, de pânico, de estresse, de raiva lá dentro da escola. E aí os pais vão precisar manejar isso, às vezes até com psicoterapia, tá? Então, quanto menos em casa a gente dá acesso, mais fácil vai ser para os professores poderem executar a função deles, que é escolarizar os filhos, tá? Então, assim, tudo isso não vai ser só agora, Roberta. A gente tem um desafio de muito tempo. Processo adaptativo. Não é uma coisa tão simples, né? Igual tirar a chupeta de uma criança, realmente. E nem sempre só psicoterapia, porque nós temos casos de adolescentes que precisam ser medicados, porque eles estão extremamente agressivos, reativos, hostis, pela dependência eletrônica do celular. É um vício. As reações são igual ao uso de droga. Exatamente. Igual ao uso de droga. É muito grave o que a gente está lidando. Então, se você ama seu filho, ensine o seu filho a brincar, gaste tempo com ele, deixa ele entrar em TED para que ele desenvolva criatividade. Não enfie um celular, um tablet na mão do menino. Você teve filho, tenha trabalho com ele. Filho dá trabalho, gente. Não é pouco, não. Olha esse relato aqui muito interessante da Adolina. Ela diz: eu sou 100% a favor da proibição do celular nas escolas. A minha filha tem 10 anos e sempre que ela faz algo que precisa daquele castigo, a primeira coisa que eu faço é cortar o celular, viu? Inclusive, nesse momento, ela está sem celular, porque ela está de castigo. Nós percebemos que ela está bem mais amável e carinhosa sem as telas. Esse relato aqui eu me identifiquei porque lá em casa já tem 4 meses também que a Maitê está sem celular por conta também de um castigo. Ela me respondeu de um jeitinho diferente: opa, vão tirar o celular. E isso desenvolveu muito mais a criatividade dela. Então eu falo para vocês também, como mãe, me colocando no lugar de mãe, o quanto que eu vejo que minha filha foi para o lado muito mais criativo. Agora, como fazer isso de forma que a gente consiga ir retirando, ir diminuindo realmente isso na criança, para que ela veja também, para que ela sinta esse lado produtivo, esse lado positivo, Elza? A gente tem que fazer combinados, ir desmamando o tempo, ficar de olho, monitorando o conteúdo, explicar para ele o porquê que aquilo traz prejuízo. É importante que ele tenha consciência, informação dos prejuízos que o uso exagerado de telas traz. A gente não está demonizando a tecnologia, a gente realmente precisa dela, mas ela tem trazido muitos danos. Então, explicar para a criança os danos que ela pode sofrer, que ela já está sofrendo, e instruir que, por amar você, cuidar de você, me preocupar com o agora e com o depois, a gente vai combinar, a gente vai mudar aqui a nossa configuração. E aí, na medida que essa criança for ali se adaptando a essa mudança, esse desmame, vai validando ela também, vai bonificando ela, até para você dar um incentivo. Os resultados... Gente, no começo é desafiador, é igual quando você tira realmente a chupeta, tira o doce, quando você bota o menino para dormir na cama dele. Nas primeiras semanas é muito desafiador, mas os resultados são maravilhosos, as notas melhoram, a interação social melhora, a calmaria da criança melhora, a capacidade de produção, de criatividade cresce bastante. Então, a Kelly está aqui concordando, aumenta mesmo, né, Kelly? Vale a pena. Até a gente, em casa, com um casal, faz o teste aí, você, seu marido, sua mulher. Às vezes a gente está ali perdido no celular, nem conversa. Deixa o celular no cantinho, faz um combinado. A partir de 8 horas da noite ninguém pega mais celular. Agora eu e você. Vai namorar muito mais, vai se conectar muito mais, vai fazer até mais menino, né? Tem diferença. Vale a pena. O Davi, por exemplo, o Lorenzo. O Davi é aquele menino que não usa o celular. E o Lorenzo já usa. O Davi é super da vibe, bem com a vida. O Lorenzo já é mais cri-cri, né? Mais nervosinho. Então, tem essa diferença realmente, quem usa demais o celular e quem não usa. Eu ia fazer esse comentário aqui que ela disse das famílias, Roberta. Quando a gente vai bater um papo com os meninos em sala de aula, né, ou até no consultório, quando eu recebo, o que eu tenho visto? As famílias também, no momento das refeições, aqueles rituais que existiam na nossa época, né, de tomar o café da manhã, o momento do almoço, o lanche da tarde e tal. Os pais também estão tendo esses momentos com o celular à mesa. Então, como que eu vou cobrar do meu filho se eu não dou exemplo? E isso é uma reeducação não só para os filhos e também para os pais. Perfeito.